Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas. Vamos tentar resolver o exercício 4 agora. Observe o seguinte: agora você quer continuar financiando os 40 mil, você quer pagar uma prestação de 1.400, só que você não quer nem aumentar o N, né? E nem alterar o valor financiado. Ou seja, a única coisa que resta é você modificar a taxa de juros. Então, a sua taxa de juros é a sua dúvida. Qual é a taxa de juros que faria com que a minha prestação fosse de 1.400, minha quantidade de prestações seja de 36 e o meu valor financiado fosse 40 mil? Continuando com a mesma condição de que VP é dado por aquela expressão que a gente já conhece, PMT, que multiplica 1 menos 1 mais I a menos N sobre I. Certo? Qual seria a minha taxa de juros então? Bom, aqui a gente vai começar da seguinte maneira. Vamos tentar substituir os valores. Eu vou ter 40 mil é igual a 1.400, que multiplica 1 menos 1 mais I, o I é minha incógnita, elevado a menos 36 sobre I, permanece incógnita. Então vamos passar isso aqui dividindo, eu vou ter 40 mil, mais para baixo, aqui 40 mil dividido por 1.400, isso aqui é igual a 1 menos 1 mais I, elevado a menos 36 sobre I. Bom, né, vamos cortar esses dois zeros aqui só para tentar dar uma amenizada esses números. Vai ser 400 por 14, eu vou fazer assim. Vou passar esse 400 por 14 para o outro lado, vai ficar 0 igual a 1 menos 1 mais I elevado a menos 36 sobre I menos 400 por 14. Observe que, nesse caso, certo? A única alternativa seria substituir um valor de I, aqui colocado, certo? Que fosse exatamente igual a 400 por 14 e que o resultado fosse exatamente o zero que eu estou buscando. Só que eu não tenho esse valor de I, eu preciso determiná-lo. Como é que eu vou fazer para determinar? Não existe, veja que isso aqui é uma expressão que está num grau da minha incógnita de grau 36. Não existe expressão algébrica que determine para grau 36. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar algum método numérico. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, ao invés de utilizar, né, o zero, eu vou substituir o zero aqui. Né? Eu vou tirar o zero aqui, ó, vou apagar o zero aqui. E vamos colocar, né? Vamos colocar o valor, né, de um erro. Por que um erro? Porque eu vou substituir valores estimados para I e vou determinar esse valor de erro. Né? Eu sei que, anteriormente, eu sabia que a minha taxa de juros era de 1%. Perdão, 2,9%. Então, minha taxa original era 2,9. A taxa para que a minha prestação seja 1.400 tem que ser menor que 2,9. Então, vamos começar, por exemplo, com 2,5. Então, vamos estimar um valor de taxa, né? E vamos estimar uma taxa I aqui. Opa, peraí. Vamos estimar uma taxa I aqui de 2,5% ao mês. Ela é menor do que 2,9, talvez não seja suficiente, mas com base no 2,5 eu vou tentar calcular ou determinar o valor do meu erro.
Quanto é o erro? O erro seria determinado por essa expressão. Então, vou fazer assim. Vou fazer aqui, ó. 1 menos 1,022,5, 1,225, elevado a menos 36 por 0,025 menos 400 por 14. O valor desse erro vai ser então é de menos 5,015 177. Vamos fechar aqui 178. Pronto. Ok. Observe que o erro está longe do zero, ou seja, não é 2,5, é menos que 2,5, tá? Então eu vou ter que baixar mais. Vamos supor que a minha taxa seja I igual a 2%. 2% ao mês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir agora numa expressão parecida com essa de cima e determinar o meu erro para uma taxa de 2%. Em vez de 2,5, 1,025 dividir por 0,025, vou ter que multiplicar 1 menos 1,02 elevado a menos 36 e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou encontrar um erro para uma taxa de 2% agora. Tá? Então, vamos determinar esse valor. O valor, então, para 2% é de menos 3,082586 e assim vai. Então observe que já baixou, já está mais próximo de zero, mas ainda está longe. Então vamos escolher uma taxa aí menor ainda do que 2. Vamos escolher 1,5, por exemplo, por cento ao mês. E vamos determinar o erro, ok? Bom, tem que calcular exatamente, substituindo, em vez de 0,02 ou 0,025, eu vou ter que utilizar 0,015. Este erro vai ser de menos 0, opa, vou fazer mais bonitinho, 0,9107 4426 44, tá bom, 2, pronto. Vamos continuar aqui do lado. Veja que, no caso, já estou bem próximo, bem mais próximo do que zero. Então, está próximo de 1,5. Vamos baixar para 1? Vamos usar uma taxa de 1%. Então, vamos considerar uma taxa de 1% ao mês. Nesse caso, meu erro vai ser de, substituindo 0,01, vai ser de, muito bem, vai ser de positivos, vou botar um positivo aqui só para 1,53 607 607 647. Veja, agora eu tenho uma situação em que um erro é negativo e outro erro é positivo. Lá do cálculo numérico, o método numérico indica que minha raiz está entre esses dois valores. Para 1% é positivo em 1,53.
e para 1,5% é negativo em 0,91. O que isso significa? Que a taxa que eu estou procurando está entre 1 e 1,5%. Mais próximo de 1,5 do que de 1, porque aqui a distância é menor. Então, para isso, eu vou tentar fazer mais ou menos a seguinte situação. Imaginar que eu tenho, vamos dizer assim, uma condição aqui de 1% e aqui eu tenho de 1,5%. Ok? Dessa maneira, eu tenho aqui um valor positivo. Vamos pegar uma outra cor aqui. Um valor positivo aqui e um valor negativo aqui para 1,5. Então aqui é 1,5 e aqui é 1%. 1,0. Então o valor aqui e o valor aqui estão de uma certa forma, né? Se eu fizesse uma curva da minha função, ela seria algo assim. Vamos fazer uma bonitinha. Passaria por esses dois pontos, certo? Só que, né, o que eu estou buscando é esse valor aqui, que é a minha taxa I que eu estou buscando, né, que seria a minha raiz. Esse valor aqui, ele está representado, vamos apagar um pouquinho aqui, fazer assim. Vamos apagar aqui. Vamos usar. Ele está sendo representado por esse valor aqui de positivo para 1 em 1,5360 continua, e aqui o negativo em menos 0,9107 continua. Ok? Então, o que eu posso fazer? Eu vou tentar considerar que, na realidade, esses dois pontos, ou essa minha curva, para uma distância aqui entre 1,5, que é 0,5%, eu vou considerar que essa aqui é uma linha reta, que essa aqui não é uma curva, e sim uma reta. Então, eu vou redesenhar novamente, né? Vou botar aqui como eu fiz anteriormente, eu vou pensar nessa situação aqui, né, para 1 e para 1,5, né? Então vamos desenhar, vamos dizer assim, que para 1 seria mais ou menos aqui, e para 1,5 seria mais ou menos aqui. E aí eu vou procurar encontrar uma linha que cruze mais ou menos assim. Vamos ver. Ele não vai deixar eu fazer assim, então eu vou considerar mais ou menos uma linha reta. Tem que acreditar que isso aqui é uma linha reta, tá? E a minha taxa I estaria aqui. Aqui seria 1 e aqui 1,5. A mesma, estou reproduzindo a mesma figura ao lado, só que aqui considerando que isso aqui seja uma linha reta. Dessa maneira eu posso ampliar um pouco esse meu desenho, dizer que na realidade, estendendo ele um pouquinho, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho como se fosse um triângulo retângulo, certo? Só que eu tenho dois triângulos na realidade. Eu tenho o triângulo externo, dado por essa condição aqui, aqui e esse aqui. Certo? E tem o triângulo interno, representado aqui, por este triângulozinho menor. Aqui, ó.
E esses dois triângulos, tanto o externo quanto o interno, são equivalentes. E aí eu tenho essas distâncias aqui que eu posso tentar entender como é que elas estão colocadas. Se eu pensar aqui, essa distância daqui até aqui, ela já é definida e daqui até aqui ela já é definida, eu posso escrever o seguinte, que daqui para cá seria, né, 1,5 menos 1,0, né, ou seja, 1,5 menos 1,0. E aqui, na realidade, seria a soma das duas coisas, ou seja, seria daqui para cá, ou seja, desse ponto até esse ponto, seria 1,5360, e aqui, daqui até aqui, seria 0,91. Então, 1,53, alguma coisa, e aqui, vamos apagar esse 1,0 aqui para não dar confusão. Pronto, senão não vai caber meu desenho. E aqui seria 0,91 alguma coisa. 1,0 é esse ponto na horizontal aqui, ok? Então, pela semelhança de triângulos, eu posso dizer que o triângulo maior é igual ao triângulo, esse cateto aqui, que foi aqui colocado, dividido por esse cateto maior aqui também, o catetão pelo catetão é igual a esse catetinho aqui, daqui para cá, por esse catetinho aqui, certo? Então eu tenho que o catetão, né, que seria esse aqui, que seria 1,53607647 mais 0,9107442, que seria a soma desses dois catetos, dividido pelo cateto maior, que é 1,5 menos 1, 5 menos 1, é exatamente igual ao catetinho menor, que é só a parte de cima aqui, só daqui para cá, 1,57, opa, 57, ou perdão, não é 7. Vou apagar o bichinho aqui. 1,53 607 divididos só por essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Essa distância aqui equivale a I menos 1,0, concorda? Então seria I menos 1. Veja que aqui é um número que eu tenho aqui em cima, um outro número, e eu vou resolver essa expressão para I. Encontro uma taxa I de resolvendo, eu vou encontrar uma taxa I de 1,3139, vai, por cento ao mês. Observe que
esse resultado foi encontrado fazendo-se um método numérico de tentativa e erro. Tentamos, né? A gente começou aqui fazendo a expressão, encontramos a expressão que calcula o erro, vamos dizer assim, e aí substituímos os valores das taxas, começamos com 2,5, baixamos para 2, baixamos para 1,5, né? Em 1,5 ainda estava negativo, aí baixamos para 1, ele virou positivo, e a gente soube que está entre 1 e 1,5. E aí substituímos esses valores aqui, né, numa expressão ou numa condição que me permitisse entender como se fosse um triângulo retângulo, com dois triângulos retângulos fazendo a vez de triângulos equivalentes. E aí, usando equivalência de triângulos, eu encontrei a minha taxa I de 1,3139. Essa é a taxa de juros, vamos dizer assim, que faz com que minha parcela seja de 1.400, certo? O meu financiamento seja de 40 mil e o meu N seja de 36, certo? Se você for fazer isso daqui usando, por exemplo, uma HP12C, certo? Ou mesmo um Excel, você vai ver que a taxa de juros seria de 1,30. A minha taxa aí seria realmente de 1,3067 ou 68, vai. Então está razoavelmente próximo uma da outra. A vantagem da HP12C ou do Excel é que ela utiliza também métodos numéricos para resolver, porque não existe outra maneira de determinar esses valores, só que, obviamente, a gente usou 1% e 1,5%, né? Ou seja, meio de diferença. No nosso caso aqui, no caso da HP12C, ela usou, vamos dizer assim, um intervalo infinitesimal, muito menor do que seria aquele que a gente utilizou, né? E quanto menor o intervalo, mais precisa vamos dizer assim, o resultado, ou mais exato, não preciso, né? Mais exato é o nosso resultado. Então a exatidão vem com a redução do intervalo. Se eu fizesse um intervalo menor aqui, se eu baixasse de 1,5, baixasse para 1,4, né? Ou algo parecido, para 1,3, e aqui 1 ou algo parecido, ou seja, tentar reduzir esse intervalo, eu conseguiria uma proximidade maior com esse meu resultado real aqui, que é de 1,3068. Ok? Muito bem.